Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então à nossa disciplina de Fisiologia Vegetal. Na aula de hoje, a gente vai abordar sobre a condução da seiva elaborada. Na aula anterior foi explicado como que a planta ela faz para que a água que está presente no solo ela chegue até as regiões fotossintetizantes daquela planta. A gente viu que são três processos, né, que ocorrem para que a água ela chegue lá naquelas estruturas, na sua grande maioria nas estruturas aéreas, e o motivo para que essa água, esses sais minerais cheguem até essas regiões é porque ela é o ingrediente necessário no processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese em si é o tema da nossa última aula, na última semana de aula vai ser abordado sobre ela, que o objetivo geral da fotossíntese é transformar, né, essa seiva bruta junto com a luz solar em glicose, né, em aminoácidos e glicose na sua grande maioria, tá? Então, essa glicose que vai ser produzida no processo de fotossíntese, ela precisa ser encaminhada para todas as partes daquele corpo do vegetal. Para quê? Para que as células que fazem parte do corpo daquele vegetal possa produzir energia. As pessoas elas acham que a energia de fato ela é produzida ali, mas não. É que apenas não, né? A glicose ela é produzida no processo de fotossíntese. Aí sim, essa glicose vai ser utilizada pelas plantas para que produza de fato a energia, o ATP ali no processo presente dentro das células com o auxílio das mitocôndrias, tá? Então, para que depois que ocorre o processo de fotossíntese, todo esse nutriente ele chegue até todas as regiões do corpo de uma planta, ela precisa que seja conduzida e vai através de um vaso. O nome do vaso que conduz a seiva elaborada a gente chama de floema. Então, se eu perguntar para vocês qual que é a composição da seiva elaborada, a seiva elaborada ela é aquosa e ela é formada principalmente por glicose e aminoácido e vai ser transportadas para todas as partes do corpo daquele vegetal através do floema, que é o vaso condutor de seiva elaborada. Esse processo, pessoal, de como é a condução da seiva elaborada, ele não é um processo que está 100% entendido, 100% ok. Porém, existe uma teoria, existe uma hipótese muito que é a mais estudada, é a mais reconhecida, que é a teoria desse cientista alemão. Eu nem sei pronunciar, mas é teoria de Munk ou teoria de Monch, e ela explica com bastante lucidez, ela tenta explicar com bastante lucidez como se dá esse processo de condução de seiva elaborada. Eu mesma fiz umas apresentaçõezinhas, né, umas animações, que eu acho que vai ajudar na explicação desse conteúdo na ausência de um quadro, tá? Então, eu vou passar para o próximo slide. Pessoal, esse tipo de condução, ela ocorre no vegetal, né, de cima para baixo. E dois processos a gente tem que ter e tem que lembrar que foi conversado na disciplina de fisiologia, que é o processo de osmose e o processo de difusão. O que é a osmose, gente? A osmose é o transporte de água de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado de soluto. Então, a água ela sempre tende a se mover onde tem mais quantidade de soluto, onde tem uma hiperconcentração. Por quê? Sempre na intenção, né, esse movimento ele ocorre sempre na intenção de tentar diluir e equilibrar as cargas, tá? Então, osmose, o transporte de água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado de soluto, sem gasto de energia. Eu sempre costumo utilizar para exemplificar esse processo de osmose quando a gente tempera a alface. Isso já foi conversado em outras disciplinas. E o outro transporte muito importante é o transporte de difusão simples. O que a gente tem que entender no transporte de difusão simples? Nesse caso, o que vai se mover não vai ser a água, vai ser as partículas, vai ser os solutos. Então, a difusão é o transporte de soluto, aí sim, de um meio
mais concentrado para o meio menos. Aí ele vai a favor de um gradiente. Por exemplo, se eu tenho mais no lado A e menos no lado B, por exemplo, se fosse para colocar solutos, sempre as partículas têm de ir do lado mais concentrado para o lado menos, para tentar equilibrar as cargas. Osmose, transporte de água, difusão, transporte de soluto, transporte de partículas, transporte de substância, ok? Esses dois processos a gente tem que ter bastante entendimento para dar sequência ali nessa explicação. Então, vamos tentar entender como que esse cientista, ele tenta elucidar como ocorre o processo de condução de seiva elaborada, tá? Se demorou bastante para descobrir como faz isso, e essa é a hipótese mais aceita. Ele fez um sistema de estrutura, então ele pegou 2 baldes, como está representando ali nessas imagens, e fez estruturas de canos. Ele fez estrutura com cano que ligasse o balde A para o balde B, né, comunicando. E dentro desses baldes tem outro sistema de caninhos com balões, né? Esses balões, eles são feitos de membrana semipermeável, tá? Hoje, a gente já tem os osmômetros, mas ele tenta, a intenção dessa presença desse balão é fazer a mensuração da osmose, tá? Lembrando que nesses balões são revestidos por estruturas semipermeáveis. Por que semipermeáveis, né? Para permitir que a água passe e para que partículas grandes não consigam atravessar. Então, deixa eu até colocar um ponteiro aqui para facilitar. Então, aqui nós temos o balde A, o balde B, tem esses canos que ligam um balde com o outro e também outra estrutura que liga o balde ao outro, mas nessa estrutura nós temos a presença aqui de balões revestidos de estruturas semipermeáveis, tá? Essa é a estrutura básica. A partir disso, pessoal, o que ele fez, tá? A partir dessa estrutura que ele montou, o que ele fez? Ele encheu esse lado A, o balão que está dentro do balde A, ele encheu de glicose, tá? Lembrando que a membrana desse balão ela é semipermeável. Moléculas bem pequenininhas atravessam, moléculas grandes, como a glicose, é uma molécula muito grande, 6,6H12O6 é muito grande, então elas não passam ali nessa membrana, tá? Quando tem um acúmulo, vou até passar aqui e ver se consegue, ó. Quando eu tenho um acúmulo de glicose, aqui representando essas estrelinhas, representando a glicose, ele vai criar um processo de hiperosmose, que a gente chama, tá? Então, vai ficar hiperconcentrado aqui. Qual que é a tendência da água? A água, ela tende a entrar nesse balão. Por quê? Porque está tendo um processo natural de osmose. Aqui nós temos uma concentração de glicose. Ele fez propositalmente, ele encheu somente esse balão de glicose, porque ele sabe que pelo processo de osmose, a água que está dentro dos baldes vai ter a tendência de migrar para essa região. Quando acontece isso, tá? Prestem atenção aqui. Essa água, ela tende a subir por esse cano, né? Por esse sistema de caninhos aqui. Junto com ele, a glicose também sobe. Só que quando a glicose está subindo aqui, ela já vai estar sendo diluída. Aí eu já vou voltar depois aqui nesse parte. Então, juntamente com a água, a glicose ela acaba se diluindo e a água ela chega até o balde B. Quando a água chega no balde B, a concentração de glicose ela é pouca. Lembra que ela é semipermeável? O que acontece com a água? A água sai desse balão. Só que, como aqui eu tenho um acúmulo de glicose, essa água ela tende a ser puxada do balde B para o balde A e o ciclo se repete. Calma que eu já vou explicar para vocês fazendo analogia com o funcionamento de um vegetal.
Primeiro eu quis explicar como que ele montou o experimento para tentar explicar essa condução de seiva elaborada. Acho que ficou legal, né? 2 baldes cheios de água, uma estrutura com caninhos e balões semipermeáveis nas pontas e submersos aqui nesses baldes, e outro sistema de condução de um balde para outro. Ele colocou glicose, ele encheu esse balão do balde A e de glicose, sabendo que esse balão é semipermeável, pelo movimento de osmose a água tende a entrar, a água subiu, né, pelo esse processo mesmo de osmose, ela tende a subir. Quando ela está subindo, essas partículas de glicose que antes estava hiperacumulada, ela acaba se dissolvendo, acaba se diluindo, e a água ela cai aqui no balde B já com uma baixa concentração de glicose. Só que aqui, quando ele coloca mais glicose, o que acontece? A água toda é puxada e o ciclo se repete. Agora, vamos tentar entender no funcionamento de um vegetal. Vamos lá. Onde nós temos produção de glicose? Na folha ou na raiz? Onde ocorre o processo de fotossíntese? Na folha. Então, aqui, o balde A, ele quis fazer analogia, ele quis fazer representação como que fosse a parte da folha. Por quê? Como está tendo sempre processo de fotossíntese, sempre tem acúmulo de glicose. Tem acúmulo de glicose, aqui já teve o processo de fotossíntese, a glicose puxa a água. Aí eu pergunto para vocês, de onde vem essa água? Essa água, ela vem do processo de condução de seiva bruta. Então, tá vendo de onde a água está vindo? Então, o balde B, ele está representando a raiz, tá? A água, ela vem pela raiz, ok? Chega aqui nas regiões das folhas, tem um processo de fotossíntese, acumulou água, essa água junto com a glicose, ela é distribuída. Lembrando, para onde que vai essa glicose? Lembra que elas são formadas por células? Então, essa glicose, ela vai ser entregue para as células pelo processo de difusão. Vou até colocar outra imagem aqui. Passando para o próximo slide que eu coloquei aqui, tá vendo? Essa glicose, ela vai ser liberada para as células, e aí sim as células são encarregadas de produzir a sua energia. Então, vamos lá, pessoal. Em um dos balões, ele vai encher de glicose. Por que de glicose? Porque a região das folhas então estão em constante produção de glicose, tá? Como essa membrana é semipermeável, apenas moléculas pequenas vão passar, no caso, a água. Dentro do balão, quando tem esse acúmulo de glicose, ele vai criar uma tendência e a água, então, ela tende a entrar no balão pelo processo de osmose. Então, essa hiperconcentração de soluto dentro do balão vai provocar o deslocamento de água dentro desse tubo e aí ocorre a difusão da glicose junto para as células onde elas precisam para a produção da sua energia, tá? Então, ela vai de um balde para outro. Lembrando que no balde 2 ele não colocou glicose, tá? Só colocou no balão do balde 1. Essa hiperconcentração da glicose no balão 1, ela vai promover, então, o influxo de água por osmose, vai encher o balão e vai para o cano 2 até o balde 2, tá? E vai seguindo esse processo de transporte. Com o tempo, gente, a gente consegue perceber 2 tipos de deslocamento. O primeiro deslocamento é o deslocamento de água do 2 para o 1. Percebe? Aqui nós temos um deslocamento de água do balde B para o balde A, ou para o balde 2 para o balde 1. Esse deslocamento é o processo, quem faz isso é a condução de seiva bruta, porque para fazer esse processo ele precisa da água vindo da raiz. E depois a gente percebe um segundo tipo de deslocamento, do A para o B. E aqui sim é a seiva elaborada. Então, se você prestar atenção, esse esquema ele acaba favorecendo e representando os 2 tipos de condução, tanto de seiva bruta e da seiva elaborada. Por quê? Porque é um mecanismo dependente do outro, tá? Então, o balde A representou a folha, o balde B representou a raiz. Raiz, né, pelo processo
que a gente viu na aula anterior, conduz a água e sais minerais através do xilema. Então, esse cano aqui está representando o xilema, que chega aqui até nas regiões da folha. Com a água, tem a produção de glicose. Essa hiperconcentração de glicose induz o influxo de água, porque a seiva bruta, a seiva elaborada, ela é composta de água, uma solução aquosa, junto com glicose e aminoácidos, tá? E outros nutrientes. Essa glicose, então, ela é liberada para todas as partes da célula e esse ciclo, então, ele se repete. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse processo de condução de seiva elaborada. Se ficou alguma dúvida, vocês mandam mensagem para mim, tá? Antes de encerrar, vamos revisar mais uma vez, ok? Representando aqui as folhas e aqui representando a raiz, beleza? A gente não pode esquecer que são processos integrados e eles estão fazendo esse mesmo processo. Então, se a gente pensar nesse sistema como uma planta, a gente pensa da seguinte maneira. Para fazer fotossíntese, a planta precisa de água e sais minerais que são absorvidos do solo pela raiz e levados até as áreas fotossintetizantes pelo xilema, processo que a gente já abordou na outra aula, beleza? Após a fotossíntese acontecer, vai ter a produção da seiva elaborada. A seiva elaborada é o produto que foi produzido. Qual é o produto, gente? Na grande maioria, glicose. Então, essa glicose ela tem que ser espalhada para toda a planta a partir ali dessa área onde foi produzida. Então, das folhas, ela tem que partir para as outras regiões daquela planta. Então, de cima para baixo. Como acontece isso? Lembrando que a seiva elaborada é uma solução aquosa formada principalmente por glicose e alguns aminoácidos, tá? Então, são mecanismos que um depende do outro. Onde tem mais glicose, na raiz ou na folha? Óbvio que é na folha. Por quê? Porque foi o produto da fotossíntese, porque é ali que ocorre a fotossíntese, tá? Dessa forma, o que está representando no lado A está representando a folha. Esse acúmulo de glicose é feito pela fotossíntese, tá? Então acaba hiperconcentrando essa região ali, a região das folhas. A água, por osmose, ela sempre tende a ir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, por isso que tem um influxo grande de água para a região da aérea, justamente porque ali tem uma grande quantidade de glicose e acaba puxando. Então, por isso que acaba enchendo aquele balão nesse experimento e vai deslocando pelos canos em direção a outro balde, a outro processo que ele representou. Quando a água ela acaba se deslocando, essa glicose ela vai diluindo junto e essa diluição acaba sendo distribuída essa glicose para todas as partes da planta pelo processo de difusão simples. Quando chega ali no balde B, existe pouca glicose, porque a glicose ela já foi distribuída, é o mesmo esquema da nossa condução de sangue, nossos vasos sanguíneos, tá? Então, quando chega ali nesse balde B, ou seja, quando chega ali na parte da raiz, tem pouca glicose. Então, a água sai ali do balão B, que é representado pela raiz. Só que as situações, elas acontecem sempre de forma simultânea. Nós temos lá o lado A, vai estar sempre tendo o acúmulo de glicose, porque está sempre tendo fotossíntese, e ela vai precisar da água, porque é o ingrediente necessário e também ingrediente necessário para que conduza essa glicose. E essa água vem de onde? Da raiz. Então, a gente consegue perceber dois tipos de deslocamento ao mesmo tempo. Primeiro, entre o que liga a raiz até as folhas, né, que é representado pelo xilema, e daí das folhas para a raiz que a gente tem representando o floema nesse tipo de situação. Não tá indo? Vamos lá? Passando para o próximo slide aqui, colega. E esse daqui mostrando, a gente já falou. Próximo. O teclado. Esse cachorro não para de acordar. Então é isso, pessoal. Tá? Qualquer dúvida agora sim, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Até mais.